Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Vida de Biólogo. Hoje vou começar contando a vocês como foi a minha prática de interações na saída de Ecologia Básica. Eu e meu grupo fomos a um local de mata com o objetivo de observar e registrar interações, mas antes disso, é preciso saber como se vestir adequadamente e como se comportar. Você vai precisar de calça, blusa de manga comprida, chapéu e sapato fechado. E não se esqueça de repelente e protetor solar. Para a prática, é necessário fazer silêncio e ter em mãos uma prancheta e lápis para anotações, além de uma câmera fotográfica. O objetivo da prática era identificar as relações interespecíficas. Mas afinal, você sabe o que são interações? Interações são relações ecológicas que ocorrem dentro de uma comunidade ou população e podem ser de dois tipos, intraespecíficas e interespecíficas. As relações intraespecíficas ocorrem entre indivíduos da mesma espécie, enquanto as intraespecíficas ocorrem entre espécies diferentes. E essas relações podem ser positivas, quando pelo menos um dos organismos é beneficiado, sem que haja prejuízo para o outro, ou podem ser negativas, quando pelo menos um deles é prejudicado. Depois de compreender a diferença entre esses conceitos, vamos deixar as interações intraespecíficas para um próximo episódio e focar no objetivo da prática, relações interespecíficas. Primeiro, vamos falar do mutualismo, que é uma relação em que ambas as espécies são beneficiadas. As relações podem ser obrigatórias quando há dependência entre esses organismos. Como exemplo, nós temos o cupim e um protozoário que vive dentro dele. O cupim dá abrigo e alimento ao protozoário, enquanto este consegue degradar a celulose para o próprio cupim, que se alimenta de madeira. Ou podem ser facultativas, quando o organismo não depende necessariamente do outro. Já neste exemplo, nós temos os pássaros que se alimentam de carrapatos presentes em alguns mamíferos. Isso é benéfico para o pássaro, pois ele está se alimentando, e também é vantajoso para o mamífero, já que os carrapatos que o incomodam estão sendo retirados. Agora vamos falar de comensalismo, que é uma relação em que um dos organismos é beneficiado e o outro é indiferente, ou seja, não é nem beneficiado e nem prejudicado. Um exemplo clássico disto é a relação entre o tubarão e a rêmora. A rêmora se agarra ao tubarão através de uma estrutura que funciona como uma ventosa e permite que ela fique fixada e seja carregada pelo animal. Deste modo, as rêmoras são beneficiadas ao se alimentarem dos restos de alimento deixados por ele. Há também um outro tipo de comensalismo, que envolve proteção e moradia, conhecido como inquilinismo. Um exemplo é a relação entre uma árvore e as bromélias, que ficam fixadas nela. Mas atenção, esses tipos de relações, quando em excesso, podem deixar de ser indiferentes para o outro e passar a prejudicá-lo. Quando isso ocorre, a interação se torna de outro tipo. Bom, mas agora vamos falar de interações em que realmente um dos organismos sai prejudicado. Há o amensalismo, em que uma espécie tem a capacidade de inibir ou impedir que a outra possa se desenvolver. Por exemplo, você sabia que há plantas que secretam substâncias na raiz e impedem que outras espécies se estabeleçam ao seu redor? Nestes casos, essas espécies de plantas dificultam a germinação de outras, de modo que elas saem beneficiadas na obtenção de recursos para o seu desenvolvimento, como nutrientes, água e luz, evitando competição. Uma outra interação negativa é a predação ou predatismo, em que o organismo beneficiado será o predador e o organismo prejudicado é a presa. Nesta interação, o indivíduo retira o outro do ambiente e há uma relação entre a quantidade de presas e de predadores. Por exemplo, aposto que você já assistiu Tom e Jerry e sabe que o gato sempre está tentando se alimentar do rato. Além desse exemplo, nós temos vários outros ocorrendo na natureza. Você já sabe também que há animais que se alimentam de plantas e que, neste caso, a predação passa a ser conhecida como herbivoria, em que o animal está sendo beneficiado e a planta está sendo prejudicada. Há também a interação de parasitismo, em que um organismo conhecido como parasita retira parte do outro organismo, que é o hospedeiro, não leva o organismo à morte, já que depende dele para sobreviver e se desenvolver. Você sabia que parasitas são divididos entre ectoparasitas e endoparasitas? Pois é, ectoparasitas são organismos que vivem do lado de fora de seu hospedeiro, mas ainda estão em contato com ele. Um exemplo deles são os carrapatos e os piolhos. Já os endoparasitas são aqueles que vivem no interior do hospedeiro, também diretamente ligado a ele, como o caso da tênia, por exemplo, que causa teníase, e do Trypanosoma cruzi, que causa doença de Chagas. Bom, também há um outro tipo de interação muito parecida com o parasitismo, que é o parasitoidismo. Mas neste caso, a população de parasitoides é beneficiada em relação ao hospedeiro. Os parasitoides se alimentam do tecido vivo do animal até levá-lo à morte, de modo que o hospedeiro é removido de sua população
e sua população diminui. Você já ouviu falar de formiga zumbi ou de larvas de vespa que devoram lagartas vivas? Pois é, esses são casos de parasitoidismo. Vamos agora falar um pouco de competição, que é uma relação de disputa que ocorre entre as espécies em que seus nichos ecológicos se sobrepõem, presentes no mesmo habitat. Essas disputas podem ocorrer, por exemplo, por espaço e outros recursos limitantes, e ambos serão prejudicados. Essas competições podem ser indiretas ou de exploração, quando não há um contato entre os organismos, mas uma espécie utiliza melhor determinado recurso em relação à outra, mas ambas estarão sendo prejudicadas. Ou podem ser diretas ou de interferência, quando há um contato físico entre esses organismos de um modo agressivo. Bom, gente, agora que vocês já entenderam um pouco sobre interações interespecíficas, espero que isso possa ser útil para vocês, galerinha. Beijinhos e até o próximo Vida de Biólogo.